Qual tem sido o conteúdo das suas conversas? Você sabia que o conteúdo das suas conversas pode ajudar ou não a você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nosso tema nessa série de vídeos tem sido como permanecer tendo uma vida cheia do Espírito Santo. E nós estamos desenvolvendo a nossa reflexão em Efésios capítulo 5. Hoje eu quero trabalhar uma das ações que Paulo coloca a respeito de como sermos cheios do Espírito. Ele vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 18, uma passagem muito conhecida: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Não sei se você reparou, mas cada ação dessa ela está com o verbo no gerúndio, falando, entoando, louvando, dando sempre graças, sujeitando-vos uns aos outros. São ações continuadas, são ações em curso, são ações que elas não têm um final definido, elas continuam e elas devem permanecer. Então a atitude de falar, de entoar, de louvar, de dar graças e de sujeitar uns aos outros, ela deve ser contínua. Então, uma chave de sermos uma pessoa cheia do Espírito Santo é justamente isso. Essas ações que nós vamos desenvolver agora, elas precisam ser continuadas. Elas não podem ser interrompidas na nossa vida. A primeira ação que a gente vai falar é falando entre vós com salmos. Nós vivemos dias em que as redes sociais elas se tornaram verdadeiras tribunas. As pessoas propagam e falam seus discursos, suas ideologias, espalham mentiras, usam o espaço das redes sociais para desabafar, e tem muita coisa trivial, tem muita coisa ruim, e tem muita coisa boa também. A questão é, no meio disso tudo, o que a gente tem falado? Tem produzido algo genuíno, algo de Deus para a nossa vida? Tem sido um reflexo de pessoas que estão imitando a Deus? Jesus ele disse em Mateus 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. E ele está falando isso para os fariseus, confrontando a hipocrisia e a blasfêmia deles. Ele até faz uma outra pergunta: como que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Do que o seu coração está cheio? Que tipo de conversa você tem tido? São coisas que há duas ações que elas se relacionam. Nós temos sido pessoas que falam o que os outros devem fazer, só que nós mesmos não fazemos, não cumprimos. O nome disso é cinismo. Isso tem sido uma prática muito constante no nosso meio, no nosso mundo. Pessoas que falam, você precisa fazer isso, mas elas mesmas não fazem, elas mesmas não são respostas, elas não vivem aquilo que estão falando. Nós temos sido pessoas que proferem palavras de julgamento, palavras ofensivas. As conversas triviais, como o próprio termo diz, como uma conversa trivial, o trivial diz de algo comum, algo que é ordinário, algo que é medíocre. Para sermos pessoas cheias do Espírito Santo, nós precisamos mudar o tema e o conteúdo das nossas conversas. Não significa que a gente vai encontrar as pessoas que a gente gosta, ou amigos, ou pessoas na rua, e que a gente vai sempre manter um nível de conversa, entre aspas, espiritual. É claro que em algum momento você vai precisar partir daquilo que é comum. O problema é que muita gente só vive e só conversa e só fala daquilo que é comum, daquilo que é trivial. E nós precisamos avançar. E pessoas cheias do Espírito Santo a gente consegue identificar, porque aquilo que elas falam pode até começar pelo trivial, mas em algum momento elas vão começar a falar sobre vontade de Deus, sobre como Deus tem falado, como Deus tem abençoado, como Deus tem dirigido a sua vida. E a gente percebe no linguajar os salmos, a gente consegue perceber no linguajar a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Então o conteúdo do que falamos sempre revela o que cremos. Guarda isso. O conteúdo do que falamos sempre revela o que cremos. O que investimos tempo e atenção é aquilo que nós temos realmente por dentro. Você tem imitado a Deus? Aquela primeira pergunta lá do primeiro vídeo. Você tem sido uma pessoa que contempla o Senhor? Provavelmente você vai estar sendo cheio da vida dele. E isso vai se refletir na sua conversa também. Se a boca fala do que está cheio o coração, e se nós estamos cheios, por exemplo, de pré-julgamentos, de murmurações, se nós estamos cheios de orgulho e vaidade, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós vamos tratar no nosso dia a dia.
Mas Paulo ele fala aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ou seja, a palavra de Deus deve habitar em nós de tal forma que isso se reflita na nossa fala, nas nossas conversas. Jesus, por exemplo, quando ele estava na cruz, no seu momento mais difícil, ele declara um salmo, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu fico pensando, quem é que vai lembrar de um salmo no momento da sua morte, e morte de cruz? Cristo ele tinha a palavra dentro dele. Tem uma outra passagem que ele começa a revirar a mesa dos cambistas e começa a expulsar do templo aqueles mercadores da fé. E os discípulos, vendo a atitude de Jesus, eles falaram, eles se lembraram de um salmo, o Salmo 69, versículo 9, o zelo pela tua causa me consumirá. Os salmos precisam fazer parte da nossa vida. E Paulo ele diz isso, falando entre vós com salmos. Traga os salmos para a sua vida. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Isso vai se refletir nas suas conversas. Isso vai se refletir em quem você é. Ok? Então, espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Até lá!